Gloria a Dios. Hermanos, Irmãos, sin Jesús no hay esperanza. sem Jesus não há esperança. Debemos estar pidiendo. Nós podemos pedir, Pero pedir, sin Jesús mas sem Jesus, en nuestra vida como Señor na nossa vida, com Ele como Senhor y Salvador, e Salvador, no hay esperanza. não há esperança. Sin Dios no se puede vivir, Sem Deus não é no se possível puede viver, existir, não é possível existir, se marchita el alma não existe a alma que no tiene a Dios. que não tem Deus, a Deus. Me desperté una mañana, Eu acordei uma manhã, miré hacia la ventana olhei para a y vi una janela flor que se marchitaba. e eu vi uma flor morrendo. Se le secaban las hojas, As folhas estavam se le secas, escapaba la vida já não y tinha vida, todo terminaba. tudo acabava. Del mismo modo Assim se também marchita el alma morre de a que no alma cree en Dios. que não acredita em Deus. Se le escapa la vida, ya todo se termina para el que no cree en Dios. Sin ti no brilla el sol, sin ti las flores pierden su esplendor. Sin ti, Señor, no se puede vivir. Sin ti, Señor, sin ti no brilla el sol. Sin ti las flores pierden su esplendor. Sin ti, Señor, no se puede vivir. Sin ti, Señor, no se puede vivir sin Él. Hay muchos que intentan vivir sin Dios, Há muitas pessoas que tentam viver sem Deus, en el dinero, com dinheiro, en la carne, com carne, en las fiestas, nas festas, en las supersticiones. nas superstições. Pero pronto descubren de que el vacío permanece, Mas logo eles percebem que o vazio porque ainda el único fica na que alma. puede llenar ese vacío Porque a única pessoa que pode preencher este vazio se llama Cristo se Jesús, chama Cristo Jesus. y sin Él no se puede vivir. Sem Ele não é possível viver. Me desperté una mañana, miré hacia la ventana y vi una flor que se marchitaba. Se le secaban las hojas, se le escapaba la vida y todo terminaba. Del mismo modo se marchita el alma de que no cree en Dios. Se le escapa la vida, ya todo se termina para el que no cree en Dios. Sin ti, Señor, no se
puede vivir sin ti, Señor. Sin ti no brilla el sol. Sin ti las flores pierden su esplendor. Sin ti, Señor, no se puede vivir. Sin ti, Señor. Sin ti no brilla el sol. Sin ti las flores pierden su esplendor. Sin ti, Señor, no se puede vivir. Sin ti, Señor, no se puede vivir. Sin ti, Señor, no se puede existir. Sin ti, Señor, sin ti, sin ti, sin ti, mi Dios. Sin ti, Señor, no se puede vivir, no se puede existir. Sin ti, Señor. Sin ti, Señor. No se puede vivir sin Él. Não é possível viver sem Ele. Se marchita Se marchita, morre el alma que no tiene a Dios. a alma que não tem a Deus. Hermano, nuestra mayor acción de gracias, Irmãos, a nossa maior ação de graças, el de todos los días. a ação de todos os dias. Lo primero que debes hacer cuando te levantes por la A mañana primeira coisa que você precisa fazer quando você acorda, se levanta de manhã, es levantar tus manos é levantar as mãos y dar gracias a Dios e dar graças a Deus por Jesucristo. por Jesus Cristo. Porque si lo tienes todo, mi querido Porque se hermano. você tem Ele, você tem tudo, meu querido irmão. Tanto te amó Dios Tanto amou Deus você, que envió a su único Hijo que enviou seu único Filho, para que todo aquel que en Él crea para que todo aquele que nele acredite no muera, não morra, sino que tenga vida eterna. mas tenha vida eterna. Y por sus E llagas pelas suas chagas nosotros fuimos sanados. nós fomos curados. Vamos a darle un aplauso a Dios por Salva de Jesucristo. palmas para Deus por Jesus Cristo. Dice Hebreos 11:1. Em Hebreus 11:1, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. está escrito assim: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Es la seguridad de que vas a recibir lo que estás esperando. É a total segurança de que você vai receber o que você está esperando. Ayer nosotros hablábamos y decíamos Ontem nós falávamos e dizíamos que fe es tu seguridad en Dios, que fé é a sua segurança em Deus, tu certeza, tu confianza, tu convicción a sua certeza, a sua segurança, a sua convicção en Dios. em Deus. Nosotros, mi querido hermano, a veces por no saber esperar en el Señor, Irmãos queridos, às vezes nós, porque não sabemos esperar em Deus,
por las inseguridades que poseemos pelas inseguranças que nós possuímos en Dios, em Deus, perdemos su gloria. perdemos a glória de Deus. Ayer yo decía, mi querido hermano, que Dios va a llegar donde nosotros lo llevemos. Ontem eu falava para vocês, irmãos queridos, que Deus chegará onde nós levemos Ele. Y donde tú te detengas, ahí es donde se detiene Dios. Onde você parar, aí onde Deus parará também. Si tú no lo crees, Dios tampoco lo va a creer. Se você não acredita, Deus também não acreditará. Y si escuchas bien lo que te estoy diciendo, mi querido hermano, Se você escutar bem o que eu estou falando, meu querido irmão, lo que te estoy diciendo es que en verdad todo depende del creyente, de nosotros. o que na verdade eu estou falando é que tudo depende do crente, da pessoa que acredita, de nós. De lo que tú y yo estamos creyendo recibir. Depende do que você e eu estamos acreditando que receberemos. A mí me gusta ponerlo de esta manera. Eu gosto de colocá-lo desta forma. Nosotros nos pasamos esperando en Dios, Nós ficamos esperando em Deus, pero la verdad es que Dios espera por nosotros. mas na verdade é que Deus está esperando por nós. En lo que tú y yo estamos creyendo Naquilo, recibir. naquilo que você e eu estamos esperando, acreditando que receberemos. Hebreos 11:1 nos dice que fe es tener la seguridad Hebreus 11:1 diz que fé é ter a segurança de que vas a recibir de que lo que você estás esperando. vai receber o que você está esperando. Escucha la oración de Juan. Escute a oração de João. Juan nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, E João diz: e essa é a confiança que nós temos nele, que sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que le pidamos. que nós sabemos que Ele nos escuta em qualquer coisa que nós pedimos. Y si sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que le pidamos, E se sabemos que Ele nos escuta em qualquer coisa que nós pedimos, sabemos que tendremos sabemos que teremos lo que estamos pidiendo. o que estamos pedindo. Esas son palabras de un hombre que sabe Essas são as palavras de um homem que sabe que Dios está, que Deus está, que Dios quiere, que Deus quer, que Dios puede que Deus pode. y sobre todo que Él hará. E acima de todas as coisas, que Ele fará. Ahí está el secreto, mi querido hermano. Eis aí o segredo, meus queridos irmãos. El secreto no está en saber de que Él puede hacerlo. O segredo não está em saber que Ele pode. El secreto está en saber de que Él lo hará. O segredo está em saber que Ele fará. El Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 24, O Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 24, nos dice Jesús: Jesus fala para nós: todo lo que tú pidas en la oración, tudo que você pedir na oração, creyendo que ya tienes, acreditando que você já tem aquilo, es lo que Él te concederá. é o que Ele vai lhe conceder. Escucha bien lo que dijo Jesús. Escute muito bem o que Jesus falou. No lo que tú esperas recibir, Não o que você espera receber, o estás creyendo recibir, ou você está acreditando que receberá, lo que tú crees ya tener. mas o que você acredita que já tem. Esa seguridad Essa segurança es lo que va a hacer que la gloria de Dios é o que fará que a glória de Deus se manifieste en nuestras vidas. seja manifesta nas nossas vidas. Hay que entender, mi querido hermano, que tenemos un Dios Precisamos acreditar, irmãos, que temos um Deus que se mueve a través de nuestra fe, que se manifesta através da nossa fé, porque honra fe. o que honra a fé. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es Dice imposible agradar a Dios. Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus.
Nosotros, mi querido hermano, tenemos un Dios que quiere manifestarse en nuestras vidas. Nós, queridos irmãos, temos Deus que deseja se manifestar nas nossas vidas. Y que solo está esperando por nosotros, por lo que tú y yo creemos. Que simplesmente está esperando por nós, naquilo que você e eu acreditamos. Hermanos, si esta realidad que yo estoy predicando hoy aquí, Irmãos, se esta realidade que eu estou pregando para vocês hoje aqui no se hubiese manifestado en mi vida não tivesse sido manifestada na minha vida hace más de 20 años atrás, há mais de 20 anos atrás, yo no estuviera hoy aquí con ustedes en el Brasil. não estaria hoje aqui com vocês no Brasil. Porque el Señor me reveló este secreto. Porque o Senhor revelou para mim esse segredo. Yo puedo estar hoy delante de ustedes hablando de las maravillas de Dios. Hoje eu posso estar aqui diante de vocês falando das maravilhas de Deus. Hace más de 20 años atrás, Há 20 anos atrás, los médicos me dijeron que solo me quedaban 3 meses de vida. os médicos falaram para mim que eu só tinha mais 3 meses de vida. Yo nací enfermo, mi querido hermano. Eu nasci enfermo, meus queridos irmãos. Los médicos le dijeron a mi madre Os médicos falaram para minha mãe que yo iba a nacer enfermo. que eu nasceria enfermo. Mi madre tuvo muchas complicaciones A minha mãe teve muitas complicações. y los médicos le dijeron que corría peligro si intentaba darme una oportunidad al nacer. E os médicos falaram para ela que ela correria grandes riscos se ela me deixasse nascer. Le sugirieron a mi madre que me abortara, E eles deram uma sugestão para minha mãe, Porque que ela de- abortasse, que ela me abortasse, porque de nuevo su vida corría riesgo. porque a vida dela estava em risco. Pero mi madre, como una gran católica, Mas a minha mãe, como uma grande católica, como una mujer de Dios, como uma mulher de Deus, decidió arriesgar su vida ela decidiu arriscar a vida dela para darme una oportunidad para me dar uma oportunidade de poder nacer. de poder nascer. Por mi madre Pela minha mãe y la decisión valiente de ella, e a decisão, a corajosa decisão dela, hoy yo estoy aquí hoje eu estou con aqui ustedes en Canción com Nueva. vocês na Canção Nova. Ella arriesga su vida Ela arrisca a vida dela y me da esa oportunidad de yo poder nacer. e me dá a oportunidade de nascer. Pero voy a nacer exactamente como los médicos dijeron que iba a nacer. Mas eu nasci exatamente como os médicos tinham falado. Nací enfermo, Nasci enfermo. las válvulas de mi corazón no funcionaban, As válvulas do meu coração não funcionavam. mi cuerpo estaba todo deformado. Meu corpo estava totalmente deformado. Y estuve casi un año separado de mi madre en el hospital. Eu fiquei quase um ano no hospital, afastado da minha mãe. Y ahí comienza una historia médica en mi vida, mi querido hermano. E aí começa uma história médica na minha vida, querido irmão. Yo usaba un yeso desde mi cadera hasta mi pecho, un brace para sostenerme. Eu usava estava engessado desde os pés até aqui, até as costas, para poder andar, para me sustentar. Sufría de hemorragias internas, Sofria de hemorragias internas, vomitaba sangre, vomitava sangue, me dio meningitis. eu tive meningites. Tumores empezaron a formarse en todo mi cuerpo. Eu comecei a ter tumores em todo o corpo. Y por uno de esos tumores en mi cabeza, E com um desses tumores na minha cabeça, perdí mi vista eu perdi a visão. y quedé completamente ciego. Eu fiquei completamente cego. 2 expertos en mi condición 2 expertos profissionais em visão de California y estado de Texas, de Estados Unidos, dos estados de Califórnia e Texas, nos Estados Unidos,
llegaron a Nueva York chegaram até Nova York para estudiar mi caso para estudar meu caso. y después de varios análisis Depois levaram os análises llegaron a la conclusión e chegaram à conclusão que nada podían hacer por mí que eles já não podiam fazer nada por mim y que me quedaban 3 meses de vida. e que só ficava com mais 3 meses de vida. Yo me recuerdo que yo estaba en el hospital, me acababa de dar una crisis. Eu lembro que eu estava no hospital, eu tinha acabado de ter uma crise. En aquella habitación donde yo estaba ahí, en mi ceguera, Naquele quarto onde eu estava, cego, un versículo que yo había leído muchísimas veces anteriormente en la Biblia se me va a venir a la memoria. um versículo que eu tinha lido muitas vezes antes disso, eu tinha lido aquele versículo na Bíblia, veio até minha mente. Y me molestaba este versículo. E esse versículo me inquietava. Y yo trataba de pensar en otras cosas. E eu tentava pensar em outras coisas. Y de nuevo venía este versículo a mi memoria. Mas mais uma vez aquele versículo vinha até a minha mente. ¿Y por qué me molestaba este versículo? Por lo que decía. E por que aquele versículo me incomodava tanto? Por aquilo que esse versículo tinha escrito. Y ese versículo es la primera de Pedro 2:24. Esse versículo é 1 de Pedro 2:24. ¿Y por qué me molestaba? Porque me estaba hablando en un tiempo pasado. Por que me incomodava? Porque esse versículo fala de um tempo passado. No en el presente ni en el pasado, perdón, ni en el futuro, Não no presente nem no futuro, sino en el pasado. mas no passado. Me decía que por sus llagas Esse versículo dizia: pelas suas chagas yo había sido sanado. eu tinha sido curado. Que no esperara sanación, Que eu não esperasse cura, sino que ya yo había sido sanado. pois eu já tinha sido curado. ¿Y por qué me molestaba? Por que eu ficava inquieto? Porque ahí me estaba muriendo en esa cama del hospital. Porque lá estava eu, morrendo numa cama no hospital. Estaba ciego, Estava cego, completamente enfermo, completamente enfermo, gravemente enfermo. doente, gravemente enfermo. Y ahí ese versículo me decía que yo estaba sano. E aí nesse versículo estava escrito que eu estava curado. Yo entiendo la teología sobre el versículo. Eu entendo a teologia que está nesse versículo. Y entendía que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Eu entendia que através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, lo que el hombre había perdido por el pecado, o que o homem tinha perdido por causa do pecado, ahora era alcanzado a través de su muerte. agora era curado através da sua morte. Que teníamos acceso a Dios de nuevo. Que nós tínhamos acesso a Deus de novo. Pero en ese momento sentía que estaba hablando no solo hacia mi salvación, Mas nesse momento eu senti que ele não simplesmente estava falando da minha salvação, sino que hablaba también sobre mi enfermedad. mas que também estava falando da minha doença. Y me decía que yo estaba sano. E ele dizia que eu já estava curado. Y no entendiendo nada, E eu não entendia nada, molesto en ese momento, estava inquieto, magoado nesse momento. empecé a dar voces en aquella habitación Comecei a gritar naquele quarto. y dije, 2 cosas están ocurriendo aquí. E eu falei, 2 coisas estão acontecendo aqui. O todo esto es mentira, Ou tudo isso é mentira, o yo verdaderamente no te conozco. ou eu verdadeiramente não lhe conheço. Y hermano, en ese momento yo escuché una voz tan clara como la voz que tú escuchas en este momento. Meu irmão, nesse momento eu ouvi uma voz tão clara como essa voz que você está ouvindo neste momento, Que me dijo, que falou para mim: hijo mío, tú no me conoces. meu filho, você não me conhece. Ahora si estaba molesto, ahora me voy a poner furioso.
Se eu já estava magoado, inquieto, agora ia ficar furioso. Porque yo soy segunda generación de un ministerio. Porque eu sou a segunda geração de um ministério. Mis padres, mis tíos Meus pais, meus tios formaban parte de nuestro ministerio. faziam parte do nosso ministério. Y desde que nacimos al ministerio. Desde que nascimos no ministério. No conozco, no recuerdo otra vida sino fuera de esta, mi querido hermano. Eu não conheço, não lembro de uma outra vida que não seja essa que você está vendo, meu querido irmão. Ellos llegaban a lugares para ministrar y nos llevaban, y cuando nos daba sueño nos acostaban en abrigos en el suelo mientras ellos ministraban. Quando eles saíam para pregar nos encontros, eles nos levavam de crianças, e quando nós sentíamos sono, eles colocavam um cobertor no chão e nós deitávamos e dormíamos lá no encontro. A pesar de mi enfermedad, ya a la edad de 12 años yo servía a mi Dios. Apesar da minha doença, eu quando já tinha 12 anos, eu já me encontrava servindo a Deus. Yo cantaba con mis padres, yo daba testimonio, hablaba como niño, hablaba de las maravillas del Señor. Eu cantava com meu pai, eu falava de Deus, mesmo sendo menino, já cantava as maravilhas do nosso Deus. Fui formado en la iglesia, estudié en la iglesia y hasta en un seminario estuve. Eu fui formado na igreja, fui educado numa igreja e até num seminário eu fui. Y ahora esta voz me decía que yo no le conocía. E agora aquela voz falava para mim que eu não o conhecia. Y yo respondí que no te conozco, Eu respondi para aquela voz: eu não lhe conheço, ni juventud he podido tener nem juventude eu tive, por estar en estas cosas. por estar nessas coisas. Ves, si yo te digo, hermano, que yo fui rescatado de los vicios, de las drogas, Mas irmão, se eu falo para você que eu fui resgatado dos vícios, o das de las drogas, maras o pandillas, das más de companhias, las fiestas del mundo, este nunca fue mi vida. das festas do mundo, não posso, porque essa nunca foi a minha Mi vida. vida siempre ha sido una adentro de la iglesia. A minha vida sempre foi dentro da igreja. Y ahora esta voz me decía que yo no le conocía. E agora essa voz vem e fala para mim que eu não a conhecia. Yo creía conocerlo. Eu creia que eu conhecia a Deus. En mi formación, en mi experiencia, en mi estudio. Na minha formação, na minha experiência, no meu estudo. Pero qué lejos estaba de él. Mas quão longe eu estava dele. Como dice la Biblia, a veces hablamos de cosas que ni conocemos ni entendemos. Como está escrito na Bíblia, às vezes nós falamos de coisas que nem sabemos, nem entendemos, nem conhecemos. Yo era uno de ellos, mi querido hermano. Como quizás hay personas que quizás no han faltado en una Eucaristía en toda su vida, o a un rezo en toda su vida, que todavía no saben quién es Dios. Era o meu caso, irmãos. Tem pessoas que nunca têm perdido uma Eucaristia, uma Santa Missa, nunca deixaram de rezar, mas mesmo assim não têm uma experiência com Deus. Y yo era uno de ellos. Eu era um deles. Y ese día lo entendí lo que Dios me estaba tratando de decir. E aquele dia eu compreendi o que Deus estava tentando falar para mim. Y como pude me bajé de aquella cama y me arrodillé y empecé a llorar como un niño. Do jeito que eu consegui, eu saí da minha cama, fiquei de joelhos e eu comecei a chorar como uma criança. Y en mis llantos le dije al Señor estas palabras. E em prantos eu falei estas palavras para o Senhor. Es verdad, Señor, yo no te conozco, É verdade, Senhor, eu não o conheço, pero hoy quiero conocerte. mas hoje eu quero conhecer-te. Y hermano, en ese momento descendió algo sobre mí que fue tan poderoso que produjo un dolor muy fuerte en mi cabeza. Meus irmãos, nesse momento, algo muito forte desceu sobre mim que produziu uma forte dor na minha cabeça. Y era un dolor que yo no lo resistía. Era uma dor que eu não conseguia resistir.
Y empecé a gritar como un loco en aquella habitación. E eu comecei a gritar como um maluco naquele quarto. Tanto grité que los médicos entraron a mi habitación. Eu gritei tanto, mas tanto que os médicos entraram no quarto. Ellos me trataban de sostener Eles tentavam me sustentar y de calmar, por el dolor era tan fuerte que no lo resistía. e tentar acalmar aquela dor que era tão forte que eu não aguentava. Pero cuando dejé de llorar, Mas quando eu parei de chorar, cuando aquel dolor se levantó de mí, quando aquela voz levantou de mim, que abro mis ojos, abro meus olhos, mi vista había regresado. eu tinha recuperado a visão. Miraba a los médicos Eu olhei para os médicos y les decía que podía ver. e eu falava para eles: estou conseguindo enxergar. Ellos no sabían lo que había pasado conmigo Eles não sabiam o que havia acontecido comigo y empiezan a hacerme exámenes. e começam a fazer exames. Al rato entran a mi habitación Logo entraram no meu quarto, maravillados, no sabiendo ellos mismos lo que había pasado. maravilhados. Nem eles sabiam o que tinha acontecido comigo. Me dijeron que los tumores habían desaparecido, E eles falaram que todos os tumores tinham desaparecido, que la meningitis había que desaparecido. a meningite tinha ido embora. Y por eso que podía ver ahora. E era por isso que eu conseguia enxergar agora. Pero a pesar de mi mejoría, Mas apesar de que eu melhorei, me dijeron ellos, no sabemos lo que ha ocurrido contigo. eles falaram para mim: nós não sabemos o que aconteceu com você. A veces hay casos donde hay mejorías como en el tuyo, Tem casos, às vezes, que aparecem, que melhoram, como você melhorou. pero no queremos que te hagas de ilusiones. Mas nós não queremos criar ilusões em você. Todavía te estás muriendo, me dijeron. Você ainda está morrendo, eles falaram para mim. Lo que me estaba llevando a la muerte era mi corazón deformado. O que quase me estava levando para a morte era meu coração, que estava totalmente deforme. Que ni un deformado. trasplante me podía ayudar. Nem sequer um transplante de coração podia solucionar. Pero sabes que, mi querido hermano, en aquella noche había nacido otro Neil. Mas sabe que, meu querido irmão, naquela noite um outro Neil tinha nascido. Un Neil que había descubierto el poder de la fe. Um Neil que tinha descoberto o poder da fé. Un Dios todopoderoso, un Dios vivo, un Dios que sana. Descobriu um Deus todo-poderoso, um Deus que cura. Y en Él decidí confiar. E eu decidi confiar nele. Y ahí empieza un caminar en fe. E aí começou a minha caminhada na fé. Y yo me recuerdo que yo le dije a aquellos médicos, gracias por todo lo que ustedes han hecho por mí. Eu lembro muito bem que eu falei para os médicos: muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. Pero yo no me voy a morir. Mas eu não vou morrer. Ellos rápido me dijeron, pero te estamos diciendo que no hay tratamiento, no hay medicamento, no hay cirugía, nada te puede ayudar. Mas eles logo começaram a falar para mim: nós estamos falando para você, Neil, que não existe tratamento, não tem nada que possa fazer com que você fique melhor. Yo les dije a ellos, yo no me voy a morir. E eu repeti: eu não vou morrer. Y ellos me dijeron, pero ¿quién te ha dicho a ti que no te vas a morir si nosotros somos los expertos en tu condición? E eles falaram para mim: mas quem que falou para você que você não vai morrer? Nós somos os profissionais. Y yo le respondí, Dios me dijo que yo no me voy a morir. Y yo Por sus simplemente llagas falei, yo he sido sanado. Deus falou para mim que pelas suas chagas eu fui curado. Ellos no entendían lo que yo les estaba hablando. Eles não compreendiam o que eu estava falando. Pero ahí comienza una vida de fe. Mas aí é que começou uma vida na fé. Hebreos 11:1 me dice que fe es tener la seguridad de que vamos a recibir lo que estamos esperando. Hebreus 11:1 diz que fé é ter a segurança de que receberemos o que estamos esperando.
Yo estaba plenamente convencido de que el Señor me había sanado. Eu estava plenamente convicto daquilo que Deus estava falando para mim. Y ahora tenía que ejercer mi fe, ejercer lo que yo estaba creyendo. Agora eu precisava exercer a fé, aquilo no qual eu estava acreditando. La Biblia dice que fe sin obras es fe muerta. A Bíblia diz que fé sem obras é uma fé morta. Hermano, fe es la acción del creer. Irmãos, fé é a ação do crer. Es el verbo del creer. É o verbo de crer, acreditar. El verbo de creer, mi querido hermano. No puede haber una fe estancada. La fe desea glorificar a Dios. O verbo de uma fé que não pode ficar parada. Uma fé que precisa glorificar Deus. Y si yo estaba creyendo que ya estaba sano, E se eu estava acreditando que eu já estava curado, yo tenía que empezar a actuar como una persona sana. eu precisava começar a agir como uma pessoa curada. En pensamientos, en palabra y en actos. Em pensamentos, em palavras e em atos. Y ahí comenzó en ese momento mi caminar de fe. E naquele momento começou a minha caminhada na fé. Insistía que quería irme para mi casa. Insistia que eu queria voltar para minha casa. Algo que los médicos no querían Algo que hacer. os médicos não queriam que eu fizesse. Pero tanto insistí que firmando documentos, exonerándolo a ellos de toda culpa, me dejaron ir. Mas eu insisti tanto que eles fizeram que eu assinasse alguns documentos para eu poder ir embora do hospital. Cuando salía del hospital, uno de los médicos se me acercó Quando eu estava saindo do hospital, dos médicos aproximou-se de mim e falou: y me dijo, yo te entiendo, me dijo. eu compreendo você, ele falou. Si yo estuviera gravemente enfermo como tú lo estás, E ele falou: se eu estivesse tão enfermo, tão doente quanto você está, no quisiera pasar los últimos días de mi vida en el hospital. eu não gostaria de passar os meus últimos dias no hospital. También quisiera disfrutar los últimos días con mis seres queridos en mi hogar. Eu também gostaria de passar os meus últimos dias com meus entes queridos na minha casa, fora do hospital. Y yo sabía que ellos no entendían nada. E eu sabia que eles não Y compreenderam con una nada. sonrisa me fui de aquel lugar. E com um sorriso, eu saí daquele lugar. Cuando llego a mi casa, Quando eu cheguei na minha casa, un día revisando unas gavetas en el cuarto de mi madre, um dia, abrindo umas gavetas no quarto da minha mãe, descubro unos documentos, unos contratos eu descobri uns documentos, uns contratos que tenían mi nombre, que tinham meu nome escrito. mi madre y mi padre, para que mi muerte no les tomara de sorpresa. Meu pai e minha mãe, para que a minha morte não surpreendesse eles, Habían hecho todos mis arreglos funerarios. tinham feito todos os arranjos, todos os papéis da funerária. Cuando yo leí eso, me le acerco a ellos Quando eu li aqueles documentos, eu me aproximei deles, y se los lancé. eu joguei os documentos diante deles. Y le dije a mi madre, mamá, papá, E eu falei para meus pais: mãe, pai, vendan esto o guárdenlo para otro, vendam esses papéis ou guardem para outra pessoa, porque van a perder todo su dinero, porque vocês vão perder todo o dinheiro de vocês. porque yo no voy para ahí, Porque não vou lá, porque por sus llagas yo he sido sanado. porque pelas suas chagas eu fui curado. Amistades mías de la iglesia, Amigos meus da igreja, sacerdotes, religiosas, predicadores, líderes, sacerdotes, religiosas, pregadores, líderes, en vez de apoyarme en lo que yo estaba creyendo, em lugar de me apoiar naquilo que eu estava acreditando, todos me entregaban a la muerte.
todos me entregavam à morte. Me decían, ay hermano, mira, aquí sufriste, pero en el cielo no vas a sufrir. Eles falavam para mim: "Oh, irmãozinho, você sofreu muito aqui na terra, mas lá no céu você não vai sofrer mais." Y yo le decía, yo sé que esa es la meta de ir un día con el Señor. E eu falava para eles: "Eu sei que aquela é a minha meta, chegar um dia a ter o Senhor." Pero no ahora, le decía. Mas eu falava para eles: "Mas não agora. Todavía tengo mucho tiempo. Eu tenho muito tempo El ainda. Señor me ha O sanado. Senhor me curou. Por sus llagas yo he sido Pelas sanado. suas chagas eu fui curado." Y es triste cuando la ciencia se da por vencido. E é triste Cuando quando tu familia, quando la a ciência iglesia, para, quando a sua família, quando a igreja. pero imagínate a ti cuando tu propio cuerpo te empieza a decir a ti que lo que tú estás creyendo es pura mentira. Quando todos eles desistem. Mas imaginem quando todo o seu corpo fala para você que aquilo é mentira. Todos, mi querido hermano, se habían dado por vencido, pero también mi cuerpo me decía Todos que yo estaba enfermo. Todos tinham desistido. Mas meu corpo estava falando para mim que eu estava na fé. Me prohibieron hacer actividades. Me dijeron que si hacía actividades iba a acelerar mi condición y no iba a durar 3 meses. Eles me proibiram de fazer atividades. Eles falaram que se eu ia para as atividades, a doença ia crescer. Eu não ia viver nem sequer 3 meses. Pero si la palabra me decía que ya yo estaba sano, Mas se a palavra falava para mim que eu já estava curado, yo tenía que actuar como una persona sana. eu precisava agir como uma pessoa curada. Y ahí fue cuando yo empecé a hacer actividades. E foi nesse momento que eu comecei a fazer Y atividades. yo me recuerdo que por todo Nueva York Eu lembro que em toda Nova York llegaban los grupos de oraciones chegava os grupos de oração y esperaba el momento de los testimonios e eu esperava ansiosamente o momento dos testemunhos para poder testificar de lo que Dios había hecho en mi vida. para poder testificar o que Deus tinha feito na minha vida. Muchas personas que me conocían y sabían que yo estaba gravemente enfermo, Muitas pessoas que me conheciam sabiam que eu estava gravemente enfermo. cuando me escuchaban a mí hablar de mi sanación, Quando eles me escutavam falar da minha cura, decían, ese hermano está mintiendo, falavam: aquele irmão está mentindo, él se está muriendo ele está morrendo. y está diciendo que está sano. E ele simplesmente está falando que ele acha que ele está curado. Hermano, yo no estaba mintiendo, estaba caminando en fe. Mas irmãos, eu não estava mentindo, eu estava caminhando na fé. Y fe es tener la seguridad de que vamos a recibir lo que estamos esperando. E fé é ter a certeza de que nós receberemos aquilo que nós estamos esperando. Yo estaba plenamente convencido de lo que tenía. Eu estava totalmente convicto daquilo que eu tinha. Y eso era lo que yo hablaba. E isso era o que eu falava. Mi propia madre llegó a decirle a mis hermanos, compañeros misioneros de Jesús, A minha própria mãe falou para meus irmãos missionários de Jesus, da comunidade: no le crean, no le hagan caso, por favor, não acreditem nele, não prestem atenção. que está tan enfermo, está tan grave, Mas ele está tão doente, mas tão grave, que ya está loco. que ele já ficou maluco, doido. Yo entendía, mi querido hermano, la Biblia dice que estas cosas son espirituales Meu irmão, eu compreendia que a Bíblia diz que essas coisas são espirituais y que solo se pueden discernir en el espíritu. e que é só possível discerni-las no espírito. ¿Ves, mi querido hermano? Para aquellos que hoy aquí no están en el espíritu, Mas meus queridos irmãos, para aqueles de vocês que aqui não estão hoje no espírito, las cosas que yo hablo hoy as coisas que eu estou falando hoje son puras locuras. são simplesmente loucuras. Pero para ustedes que sí comparten conmigo en el espíritu, Mas para vocês que sim partilham comigo, comulgam comigo no espírito, alaban y glorifican a Dios por su grandeza, louvem e porque el glorifiquem a Espíritu Deus se las da pela a conocer. grandeza dele. Ustedes Porque las entienden. o Espírito está revelando para vocês e vocês compreendem.
Hermano, Irmão, yo empecé a misionar. eu comecei a missionar. Yo empecé a caminar. Eu comecei a caminhar. Y yo me recuerdo, mi querido hermano, que no fue nada de fácil. E eu lembro, meus queridos irmãos, que não foi Todo el fácil. mundo se había dado por vencido. Todo el mundo creía que yo me iba a morir. Todo mundo tinha desistido, todo mundo acreditava que eu ia morrer. Mi cuerpo me decía que iba a morir. Meu corpo falava para mim que eu ia morrer. Y yo me recuerdo, hermano, que yo hablaba, daba testimonio. Eu lembro, meu querido irmão, que eu falava, eu dava testemunho. Y yo tengo una Biblia en mi casa Eu tenho uma Bíblia na minha casa, que si tú la abres a la primera de Pedro 2:24, que se você for abrir aquela Bíblia, la vas a encontrar llena de manchas de sangre. no capítulo 1 da primeira carta, no capítulo 2, do primeiro livro de São Pedro, versículo 24, você vai ver que ela está cheia de gotas de sangue. Porque mientras hablaba dando testimonio, Porque enquanto eu falava assim, dando testemunho, me daban hemorragias eu ficava com uma hemorragia. y gotas de sangre caían sobre el mismo versículo que yo utilizaba para hablar sobre mi sanidad. Gotas de sangue caíam sobre aquele mesmo versículo que eu usava para pregar sobre a cura. Yo terminaba de predicar y cuando salía por la parte de afuera, Eu terminava de pregar, e quando eu saía por trás, ahí entraba en convulsiones eu convulsionava. y me bañaba en sangre. Eu ficava banhado em sangue. ¿Cuántas veces yo no arruiné la ropa de mis hermanos misioneros con mi sangre? Quantas vezes eu não manchei a roupa dos meus irmãos missioneiros com meu sangue. Me daban estos episodios y ellos tenían que salir corriendo, llevándome al hospital. Eu começava a convulsionar e eles tinham que sair correndo comigo para ir para o hospital. Y les arruinaba sus ropas con mi sangre. Eu manchava a roupa deles com meu sangue. Yo me recuerdo, hermano, que yo a veces caminaba y me daban en mareos y me iba de lado a lado. Y a veces caía en el suelo y estaba 8 a 10 minutos inconsciente en el suelo. Eu lembro que eu andava às vezes, eu ficava mareado, confuso. Eu não conseguia me sustentar, caía no chão e eu ficava 10, 15 minutos inconsciente. Pero cuando pasaba el episodio, me levantaba. Mas quando aquele episódio passava, eu ficava de pé. Sacaba mi pañuelo Eu tirava um lenço y me limpiaba de toda aquella sangre. e eu limpava todo aquele sangue. Y luego miraba el pañuelo lleno de sangre Depois eu olhava para aquele lenço cheio de sangue y le decía: mentira de Satanás. e eu falava: mentira de Satanás. Por sus llagas yo he sido Pelas suas sanado. chagas eu fui curado. Y hermano, pasaron aquellos 3 meses. Meu irmão, passaram 3 meses depois daquilo. Pasó un año. Passou um ano. Pasó 5 años. Passaram 5 anos. Pasaron 15 años. Passaram 15 Y anos. son más de 20 años. E são mais de Y no 20 estoy 6 anos. pies debajo de la tierra. E eu não estou embaixo Aquí da estoy terra. en Eu Brasil, estou en aqui Canción no Nueva, Brasil, na Canção predicando un Cristo vivo. Nova, pregando um Cristo vivo. Yo soy testigo y testimonio del poder de Dios, hermano. Eu sou testemunho do poder de Deus, meus irmãos. ¿Y por qué te cuento hoy este E por testimonio? que eu estou falando para você hoje esse testemunho? Porque la Biblia dice Porque a Bíblia diz que Dios no respeta a hombres, que Deus não respeita os homens. que no hay uno más lindo que otro para el Señor. Que não existe um homem, uma Que mulher todos mais somos lindo, mais iguales linda para para el Deus. Señor. Que todos somos iguais para o Senhor. Hermano, que si lo hizo conmigo, Porque, irmão, se Ele fez isso comigo, también lo hará contigo também si tú fará crees. por você, se você acreditar. También tú verás la gloria de Dios si Também tú crees. você verá a glória de Deus se você acredita. Para Él nada es Porque imposible. para Ele nada é impossível. Hermano, yo llevo este mensaje todos los fines de semana y he Meu visitado todas las partes del mundo. Eu levo essa mensagem todos os finais de semana. Eu levo essa mensagem para todas as partes do mundo.
Si estos ojos pudieran hablar, si estos oídos te pudieran decir, Ah, se meus olhos pudessem falar, se os meus ouvidos pudessem falar, puedo estar horas y horas aquí dando testimonios eu ficaria aqui horas e horas e horas testemunhando para vocês de lo que la fe ha alcanzado de tudo quanto a fé tem atingido en el pueblo de Dios, no povo de en Deus, aquellos que han decidido creer en Él. naqueles que têm decidido acreditar Yo he visto nele. el Señor sanar cáncer, Eu tenho visto o yo he visto el Senhor Señor sanar SIDA, curando câncer, he visto el Señor AIDS. levantar paralíticos, Eu visto o Senhor levantando os moribundos. moribundos. He visto el Señor ya levantar 5 muertos para la gloria Eu del tenho Señor. visto o Senhor levantar Porque 5 para Dios mortos nada es para a imposible. glória de Deus. Las Porque para únicas Deus nada é limitaciones que impossível. tiene Dios O único limite que Deus tem es la que nosotros mismos le ponemos. é o limite que nós mesmos colocamos para Ele. Yo te pido en esta tarde que creas en el Eu Dios, estou pedindo para você nessa manhã que acredite em que Deus. creas en Dios, hermano, Que acredite em Deus, meu y irmão. déjalo ser Dios en tu vida. Deixe Ele ser Ele- Deus na sua vida. Él solo está esperando por ti, por lo que tú crees. Ele simplesmente está esperando por você, naquilo que você acredita. Y solo te repito las palabras de Jesús. Eu só vou repetir as palavras de Jesus. Si tú crees, Se você acreditar, verás la gloria de Dios. se você acredita, verá a glória de Deus. Yo le voy a pedir a todos que se pongan de pie. Eu vou pedir para todos vocês ficarem de pé. Si lo hizo conmigo, lo hace contigo también, Se hermano. Ele fez comigo, Ele vai fazer com você, meu irmão. Ayer se nos acercó una hermana y nos decía Ontem chegou perto de nós a la uma hermana irmã Marisa que ella vino aquí no pudiendo caminar e falava para mim que ela y que en el chegou aqui momento de la sem oración, conseguir andar. Flaviño, el Señor la sanó de una condición que tenía. E que no momento da oração, Deus curou ela de uma condição que ela tinha. Y yo sé que Dios ha hecho muchas cosas en este fin de semana. Eu sei que Deus tem feito muitas coisas, Solo muitas cree nesse en final el de poder semana. de Dios, hermano. Cree en el Só poder. acredite no poder de Deus, meu irmão. Cierra tus ojos. Feche seus olhos. Ya no vuelvo a llorar. Eu não Outra vou vez. chorar mais de novo. Ya no verás otra lágrima caer. Já não verá outra lágrima cair. Ya puedo extender mis alas, ya puedo volar. Eu posso estender as Soy asas, feliz, voar. Sou pues todo lo puedo en Él. pois todo posso nele. Con mi mirada en alto, Com um olhar caminaré. Eu andarei. Por los valles oscuros tranquilos. pelos vales Estar- escuros, eu estarei No hay tranquilo. poder en este mundo que me ate aquí. Soy feliz, pues todo lo puedo en Él. Por tus llagas fui sanado, Señor. Por tus llagas liberado, Señor. Por tus llagas fui yo salvado, Señor. Soy feliz, pues todo lo puedo en Él. Hermano, tanto te amó Dios Irmão, tanto amou Deus você, que envió a Jesús que enviou Jesus para sanarte, para redimirte, para lhe curar, para lhe redimir, para que tú tengas acceso a Dios para que você tenha acesso a y puedas Deus vivir vida de plenitud. e possa viver vida em plenitude. Acepta a Jesucristo hoy Aceite a Jesus y Cristo todo lo que Él hizo por hoje ti. e tudo que Ele tem feito por você. Ya no vuelvo a llorar otra vez. Ya no verás otra lágrima
caer. Ya puedo extender mis alas, ya puedo volar. Soy feliz, pues todo lo puedo en Él. Com mi mirada em alto, Com meu olhar no céu, eu andarei por los valles oscuros tranquilos. pelos vales escuros, eu tranquilo, eu estarei. No hay poder en este mundo que me haga. Não há poder neste mundo Soy feliz, que possa me destruir. pues Sou todo lo feliz, puedo en Él. pois todo posso nele. Pelas suas chagas fui curado. Por tus llagas fui sanado, Señor. Por tus llagas liberado, Señor. Por tus llagas fui yo salvado, Señor. Soy feliz, pues todo lo puedo en Él. Salvado, Señor, soy feliz, pues todo lo puedo en Él. Repítelo conmigo. Repita comigo. Pues todo lo puedo en Pois Él. tudo posso nele. Pues todo lo puedo en Él. Repite eso, mi querido hermano, Repita isso, meu querido irmão. porque Satanás no quiere que tú Porque todo lo Satanás puedas. não quer que você possa tudo nele. Pero la Biblia dice que todo lo podemos Mas a Bíblia diz que nós en todos Cristo que podemos. nos fortalece, Em Cristo que nos en Cristo fortalece. que nos da las fuerzas. Em Cristo que nos dá a força. Somos más que victoriosos en Somos Cristo. mais do que Pero vitoriosos. quiero que lo repitas. Yo todo lo Repita. puedo. Eu tudo posso. Repita. Yo lo puedo, yo lo puedo. Eu posso, eu posso. Repita. Tudo Repítelo. posso nele. Hermano Repita. Flavinho. Repítelo con nosotros. Repita conosco. En Cristo que me fortalece. No hay poder en este mundo, no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna potestad que me ate aquí. Soy feliz en Cristo.